não deixar haver mexicanização no mercado de GLP, né? Você não trazer crime organizado. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o João Paulo Caires, repórter do Poder 360. Eu vou entrevistar o Sérgio Bandeira de Mello, presidente do Sindigás, que é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo. Sérgio tem 63 anos e é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense. Ele iniciou sua carreira na Texaco, Brasil, em 1999. De gerente regional de vendas, chegou à presidência da Texaco no Peru e foi assistente do presidente mundial de mercado não doméstico da empresa. Foi também diretor de meio ambiente do Sindicom, que é o Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, e está no Sindigás desde 2003. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Sérgio, eu vou começar dando um contexto aqui para quem assiste essa entrevista. Nós vamos falar do Gás do Povo, que é o programa federal do governo do Brasil, que substitui o antigo auxílio gás, que oferece botijão do GLP, que é o gás que a gente usa na cozinha, gratuitamente para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único em todo o país. O programa é financiado com recursos orçamentários públicos. Em 2026 está prevista estimada, na verdade, uma necessidade orçamentária de 5,1 bilhões para o atendimento de cerca de 15 milhões de famílias. Sérgio, já começo perguntando uma estimativa sobre o aumento de vendas de botijões para o setor. O último dado que eu li que vocês tinham divulgado era que crescesse pelo menos 8% o crescimento e a venda de botijões. É isso mesmo? A gente segue com essa estimativa? A estimativa é essa. Eu não diria que a estimativa seja 5% ou 8% agora no ano de 2026, porque o programa está numa rampa, né? Ou seja, o programa começou 10 capitais primeiro, na primeira onda que a gente chama, na primeira onda 10 capitais foram atendidas pelo programa, com os beneficiários retirando o GLP nas revendas localizadas em 10 capitais. Agora, quando chegou no dia 26 de janeiro, isso foi estendido para todas as 27 capitais, então já tem uma base de 1.900.000 famílias sendo atendidas. Dia 23 de fevereiro a gente tem um baita desafio agora, logo depois do carnaval, né? 23 de fevereiro a gente tem que alcançar praticamente 100% dos municípios nacionais, porque todas as famílias beneficiárias que estão no auxílio gás migram para a modalidade do Gás do Povo. Então, essas ondas são definidas por municípios onde estão os beneficiários. E nós temos que pensar do ponto de vista comercial aonde estão localizadas as revendas que atenderão esses beneficiários. Mas respondendo a sua outra pergunta sobre o aumento de demandas de GLP, a gente calcula alguma coisa entre 5% e 8%, isso considerando 12 meses plenos de 100% das 15 milhões de famílias sendo atendidas. Essa é uma estimativa bastante próxima da realidade. E esse aumento, ele se dá naturalmente por causa da atratividade do programa e da entrada das distribuidoras no programa, ou também pela questão que vai haver a substituição das famílias que precisam utilizar a lenha, logo essas famílias são esse potencial? É substituição, basicamente é substituição. Na verdade, esse programa a gente acredita que ele venha a ser, no futuro próximo, identificado como o maior programa de combate à pobreza energética do mundo. Tá? Assim, é realmente um programa fenomenal, porque você faz o quê? É importante a gente entender o seguinte, nós temos hoje dados da PNAD mostram que 91% dos lares brasileiros declaram usar GLP. Ao mesmo tempo, 19% dos lares brasileiros declaram usar lenha. Vocês dizem assim, tem uma sobreposição, tem 110%, não são 10%, são 10%. Você tem uma sobreposição de que tem muitos lares que usam as energias combinadas. Ou seja, você tem que pensar nessa família atingida pela pobreza energética. Né? Essa família atingida pela pobreza energética, ela tem, na verdade, são 3 tijolos, né? E queima uma madeira catada, resto de construção, resto de feira, caixotes, etc. Até uma madeira tratada quimicamente para o fim que teve. Então, assim, em termos de impacto sobre poluição, danos à saúde, é muito pior do que lenha derrubada. Quando a gente fala lenha, a gente imagina logo um lenhador cortando árvores, não é o caso.
Aqui no Brasil é lenha catada. Então, assim, mas essas famílias também têm já o seu fogãozinho, o seu botijão de gás, que elas usam só para extrema conveniência. Nós olhamos assim, quem acompanha o poder, o leitor que acompanha o poder do conteúdo do Poder 360, pode imaginar que o GLP é uma energia antiquada, mas assim, na verdade é um energético, eu digo sempre que é um energético que ele tem a mesma idade da caneta Bic, né? Continua sendo a melhor forma de você escrever e o GLP continua sendo a melhor forma de você cozinhar. Então, e para essa população, ele é o sumo da conveniência, né? Ele é absolutamente conveniência absoluta. O problema é a dificuldade, efetivamente, de ter renda para comprar. Então, o que a gente vê com a introdução do programa, essas famílias, é importante assim, elas recebem o valor do voucher eletrônico no sistema de pagamento do GLP, ele tem um prazo de validade. Para algumas famílias, dependendo do número de familiares, né, de componentes da família, ele vale por 2 meses, para outros vale por 3 meses. Qual é a ideia dessa de ter um prazo de validade? É exatamente que a família acelere a utilização do GLP para poder ter a embalagem vazia para exercer novamente o direito de comprar a próxima carga de gás. E assim, consequentemente, abandone. E com isso vai abandonando a lenha. Então, assim, o aumento de demanda que a gente imagina é que o GLP esteja substituindo essas formas precárias de energéticos. Hoje você tem dados da empresa de pesquisa, não são dados do Sindigás, são dados da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, EPE. A matriz energética residencial no Brasil ainda tem 23% de participação da lenha. Então, vou repetir, a matriz energética residencial brasileira tem 23% de participação de lenha. Então, assim, a oportunidade realmente de geração de bem-estar, e não só isso, você ter o GLP participando de uma transição energética, que a gente sempre fala de justa e inclusiva, o GLP tem um papel muito grande nessa missão. Então, assim, e o programa Gás do Povo, ele vem criar exatamente... A gente já está em 100% dos municípios nacionais, né, com a distribuição. Então, o problema nosso não é um problema de ter o GLP disponível, é de ter as famílias com capacidade de compra do GLP. Então, a gente acredita realmente que o programa pode ser revolucionário. É lógico que é uma escada que a gente tem que subir, e como toda ideia boa, ela é trabalhosa, né? É extremamente trabalhoso. Então, está sendo trabalhado e colocado de pé pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo Ministério de Minas e Energia, pela Caixa Econômica Federal, por nós e pelos revendedores que estão aderindo espontaneamente ao programa. Puxar algumas perguntas dessa resposta do senhor. Primeiro, a questão das ondas em que o programa tem sido implementado, né? Nessa próxima onda, dia 23, há alguma dificuldade que já é vista, algum planejamento já para resolver isso? Porque eu imagino que, a gente já conversou também, cada região do Brasil tem a sua necessidade, né? Conforme vai se abrindo, vão surgindo novas regiões que até então não se conhecia, né? Os problemas de acessar aquela região. Quais seriam essa análise já das dificuldades que podem chegar? A maior dificuldade é o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, então assim, as revendas localizadas mais ao interior, né, elas estão esperando a oportunidade para entrar e observando quais são os movimentos, tentando compreender quais foram os benefícios de quem aderiu, né? Então, assim, é claro que o revendedor está naquela posição de observar, bem, isso aqui vai me dar trabalho, isso aqui vai ser bom para mim, não vai ser bom para mim, então fica numa observação de como as coisas estão acontecendo. A gente teve na primeira onda, só voltando, na primeira onda a gente teve no começo, lá do dia 24 de novembro do ano de 2025, né, quando a gente começou, tinham 25% das revendas tinham aderido nas 10 capitais da primeira onda. Logo depois tinham 52% das revendas tinham aderido, ou seja, por observação todo mundo entrou. Então, te respondendo a pergunta, o maior desafio agora para a chegada nesse 23 de fevereiro, pós-carnaval, a gente já está hoje aqui, no dia 11, a gente está com 3.200, 3.300 municípios que já tem pelo menos uma revenda. E nós temos que chegar lá com 4.900, 5.000 municípios com revenda. Então, assim, tem essa corrida, esse sprint final de fazer com que as revendas façam essa adesão, que dá trabalho para elas, porque elas têm que abrir uma conta na Caixa, elas têm que conseguir a maquininha azul da Caixa para fazer a transação do recebimento do beneficiário. Mas nada que não possa ser superado, vai ser superado.
E no entendimento do senhor, a que se deve essa alta na adesão da revenda ao programa? Eu acho que existe a alta adesão do programa. A nossa expectativa é que o programa funcione com 30% da revenda, a gente consiga fazer o programa inteiro. Tá? E eu faço essa analogia, eu acho que é uma analogia um pouco que o governo também faz com relação ao programa Farmácia Popular. Você sai daqui do estúdio, vai lá fora, você vai ver que você vai passar 70% das farmácias não oferecem farmácia popular, 30% oferece e você consegue fazer uma cobertura bastante razoável. Então, assim, o que eu vejo de expectativa é porque no primeiro momento, na primeira virada de chave, a busca pelas revendas foi muito grande das revendas que aderiram. E é natural porque os beneficiários receberam a mensagem no sistema deles da Caixa Econômica, né? Então eles já são beneficiários do Bolsa Família, já estão no cadastro único. E receberam a mensagem. Chegava lá uma mensagem para eles, você tem direito a uma carga de gás na revenda, procure a revenda do Gás do Povo, entre aqui, veja onde tem. E esse beneficiário, se ele está com um botijão vazio, ele correu para ver se funcionava. Então, no primeiro momento, você teve uma explosão de aparição, que naturalmente isso vai se naturalizar com o tempo e as pessoas vão consumir naturalmente. Então, assim, eu acho que essa mensagem da corrida pela busca do GLP, para ver se o programa funcionava, criou por parte também do revendedor de GLP uma sensação de que não posso estar fora desse programa, eu tenho que entrar nesse programa e aderir. Agora, uma questão, a votação para aprovação na Câmara, pelo menos, foi no dia 2 de fevereiro. E durante a sessão, o deputado Luiz Lima, do Partido Novo do Rio de Janeiro, afirmou que há uma falha no projeto que seria a logística de entrega de retirada desses botijões, na verdade. O que ele dizia é que a distância entre a moradia e o ponto de distribuição vai ser um impedimento para muitas pessoas conseguirem ter acesso a este botijão, que não seria, nas palavras dele, transportado em ônibus ou em bicicletas ou no braço. Queria saber do senhor se acredita que essa questão realmente vai interferir em algum nível, o senhor já falou sobre o desempenho do programa, mas acha que realmente agora, nessa extensão do programa para regiões mais interiores do Brasil, isso é um risco mesmo, essa interiorização nesse acesso e na logística do botijão? Não vejo como eu acompanhei, bem, você pode imaginar que eu acompanhei tanto dia 2 na Câmara como dia 3 no Senado, né, os debates. É natural que os debates sejam acalorados, é uma política social e é uma política por muitos vistas como algo do governo X ou do governo Y. Na verdade, como você fez mesmo na apresentação, eu vejo o programa Gás do Povo como uma evolução do programa Auxílio Gás, ou seja, no final das contas é simplesmente um processo evolutivo, ou seja, um aperfeiçoamento para que você possa ter efetivamente combate à pobreza energética. Eu entendo que o congressista apresentou como dúvida, mas é uma dúvida que está respondida, na verdade. Se você é beneficiário e você tem direito a uma carga de gás, o programa deixa bastante claro, você tem direito a essa carga de gás lá no ponto de venda. Então, você teria que ir lá retirar ela para você exercer esse direito sem nenhum custo. Você quer a entrega do botijão na sua casa? Ele será entregue na sua casa, você só pagará o custo, a taxa de entrega que a revenda cobrará para você. Ponto. Então, quer dizer assim, não existe uma possibilidade de que as revendas serão escolhidas de uma forma que inviabilize. Não. Você vai dizer o seguinte, você vai telefonar para a revenda. Assim, 90% das vendas de botijão de gás são feitas, as pessoas pedem um botijão de gás para ser entregue. Porque, sempre lembrando, um botijão vazio pesa 12 quilos, um botijão cheio pesa 25 quilos. Então, assim, não é uma coisa elementar que você coloca nas costas e sai andando com o botijão cheio para cima e para baixo. Então, 85%, 95% das vendas, dependendo da região do Brasil, é entregue. Então, assim, você tem um preço, vamos usar um preço teórico, R$100 é o preço na portaria e a taxa de entrega é R$20 ou R$25, dependendo da cidade, e você vai receber. Então, o beneficiário é a mesma coisa, ele vai poder exercer esse direito dele e vai dizer, não, eu quero receber em casa. Provavelmente a revenda vai dizer para ele, minha taxa de entrega é R$15, vai cobrar R$15 ou vai cobrar R$20, e ele vai receber em casa como qualquer outro dinheiro. Olhando pelo lado de uma família que vive abaixo da linha da pobreza, não seria um fator de impedimento isso, caso a pessoa não tenha esse valor para pagar? Não, porque na verdade, veja só, a situação que essa família está no momento anterior ao programa, ela tem que pagar, nesse exercício que eu estou colocando aqui para você, ela tem que pagar os R$100 do gás, mais os R$20 de entrega, caso ela opte pela entrega.
Nesse caso, ela vai ter que pagar os R$100, ela não vai ter que pagar os R$100 porque o governo vai estar pagando os R$100 a revenda e essa família vai ter que pagar os R$20 da entrega. E caso a essa família convenha pegar a bicicleta e ir até a revenda mais próxima da sua casa e levar o gás, não paga nada. Só os R$100 vão ser pagos direto. Os R$100 no nosso exercício livre aqui, os R$100 vão estar sendo pagos diretamente pelo governo ao revendedor e a família não vai ter taxa de entrega, uma vez que o produto, nesse caso, não teria sido entregue. Então, não vejo como impeditivo, não. Eu entendo que o congressista estava ali preocupado que fossem fixadas as revendas e as revendas estivessem distantes, como se tivesse uma escolha, como se fosse carimbado pelo governo. Essa é outra questão. O governo não carimba as revendas, o governo não escolhe que revendas estarão participando do programa. Como eu já disse antes, a adesão ao programa é uma adesão livre. Né? E você beneficiário vai entrar no sistema do programa e você vai ver a revenda mais próxima de você. E você vai telefonar para essa revenda e você vai decidir como beneficiário se você quer receber o botijão de gás em casa ou se você prefere buscá-lo na revenda. É total livre-arbítrio. Quer dizer, um exemplo prático aqui, não é como se fosse então quando a gente tem os jovens que vão fazer o Enem, que eles têm que descobrir qual vai ser a instituição de ensino que eles vão ter que fazer, sem poder escolher. Não, o consumidor... Eu vou dizer mais, assim, João, uma coisa muito curiosa que aconteceu na primeira onda, por exemplo, Manaus não fazia parte da primeira onda, né? Mas revendas em Manaus, elas já aderiram lá em Manaus. O beneficiário, que era, hipoteticamente, estou falando, isso aconteceram muitos casos mesmo, então não são poucos casos. Hipoteticamente, o beneficiário residente em Belém do Pará, ele estava em Manaus, recebeu o recado e falou, ele foi na revenda mais próxima e ele exerceu o direito dele em Manaus. Então, assim, não é longe de ser o caso do Enem. Ou seja, na verdade, o usuário ele escolhe ir aonde são as revendas que aderiram ao programa. Assim de simples. Entendi. Outra questão também que o deputado trouxe foi a questão que haveria uma falta de ferramentas de controle de quantos botijões efetivamente seriam retirados em cada distribuidora. Isso causaria alguma subnotificação de que caso as pessoas que deveriam retirar em região X não conseguiriam retirar, logo sobrariam botijões, e o que seriam feito com esses botijões? Seriam vendidos de outro jeito? Para o senhor e para o sindicato, tem lógica esse argumento, esse pensamento? Não vejo sentido. Assim, o que pode acontecer efetivamente, como eu disse, o voucher tem uma validade para famílias de até 3 membros de 60 dias e famílias maiores que 3 membros, ela tem 3 meses de validade. O que pode existir é que o beneficiário eventualmente não exerça o seu direito de comprar a carga de gás. Esse dinheiro vai se reverter ao fundo do governo. Inclusive, na apresentação que foi feita na comissão mista no Senado sobre isso, assessores do Senado que validaram a ideia dos 5,1 bilhões de reais, eles apresentavam que poderia ter uma redução de até 10% da verba necessária. Aí, por isso, os 5,1 eles consideraram que era um número viável para o número de famílias a serem atingidas, que teria até 10% das famílias que não exerceriam o direito. Mas não vai sobrar botijão para ninguém, porque, na verdade, as famílias elas vão... O que vai se as famílias não exercerem seu direito, o que vai fazer, você vai ter uma redução de necessidade orçamentária. Né? Então, e aí se ajusta? Aí se ajusta. Assim, no mês seguinte, que isso tiver uma sobra, o governo provavelmente tem que transferir menos dinheiro para o fundo da Caixa Econômica Federal. Não existe... acho que assim, o parlamentar, com todo direito, ele faz uma ideia como você falou do Enem, ou seja, como se tivesse uma revenda, assim, João, você é beneficiário e você vai tirar o seu botijão de gás na revenda em Bangu. Não, você vai tirar na revenda que estiver participando. E a revenda que esteja participando esse mês, pode ser que mês que vem ela não esteja, seja uma outra, mas a lista vai estar lá atualizada pelo sistema. Outra questão foi o risco de monopólio. O deputado levantou a questão sobre que há um risco de que poucas empresas dominem o mercado e que isso poderia trazer algum prejuízo ao funcionamento do programa. O senhor enxerga essa brecha também na legislação? Não vejo. Na verdade, assim,
Nós vendemos, já existe um sistema no Brasil, hoje são cerca de 7 ou 8 empresas que trabalham com GLP envasado, comercializam 400 milhões de cargas, né, garrafas ou botijões de gás por ano, e o programa vai estar responsável por 60 milhões de garrafas. Provavelmente, né, de cargas de gás ou botijões de gás, não são 60 milhões a mais, né? Parte disso já faz parte desses 400 milhões, por isso que a gente fala em algo entre 5% a 8%, então pode ser algo próximo aos 30 milhões de botijões a mais que vão ser vendidos por ano. E não vejo absolutamente que o programa consiga, com esse aumento de demanda de 5% a 8% potencial, que possa estimular qualquer prática monopólica ou oligopólica. Não muda o desenho do setor. Cabe a cada empresa se inscrever para... Na verdade, existe oportunidade igual para todos, ou seja, você vai ter, as revendas vão procurar estarem aderindo ao programa, vão procurar aderir ao programa para que possam participar. Se mais revendas da marca João Gás participarem do programa, provavelmente a empresa João Gás vai se favorecer da existência do programa mais do que a Sérgio Gás, que não estimulou suas revendas a estar. Então, quer dizer assim, isso é um jogo que vai ser um jogo do próprio mercado e o mercado consegue se ajustar a isso sem grandes dificuldades. Houve ainda, senhor Sérgio, a preocupação de alguns setores como o de transportadoras e revenda no Distrito Federal. Né? Eles falam sobre o impacto do reajuste do ICMS sobre o GLP, né, em vigor desde 1º de janeiro. Afirmam que o aumento foi já absorvido pelas revendas sem atualização dos valores repassados pela Caixa. Foi uma questão que foi debatida há um tempo atrás e quero também pedir a opinião do senhor sobre essa questão. Tem uma falha de comunicação grande aí, tá? Na verdade, sim, o ICMS aumentou a partir do dia 1º de janeiro, né? O que a gente lamenta que o imposto tenha aumentado, mas aumentou. Os estados é que sabem como se financiar. Sim, esse valor foi passado ao consumidor final, afinal de contas é isso que, de acordo com o mercado, em proporções diferentes, mas o preço de lista, o preço de referência, que serve como parâmetro indenizatório para as revendas que participam do programa, que aderem livremente ao programa, foi reajustado numa portaria interministerial do Ministério da Fazenda com o Ministério de Minas e Energia. Até me chamou a atenção que saiu na mídia muita repercussão sobre essa questão, só que quando saiu na imprensa esse posicionamento do sindicato local, que eu respeito que eles tivessem essa preocupação, a tabela já havia sido atualizada, né? Então, efetivamente, quem está lá, o beneficiário que está exercendo o seu direito de compra, ele já está lá liquidando um valor junto à revenda, que é um valor com o reajuste do ICMS. Entendido. Agora vou mudar um pouquinho de assunto, falar ao senhor sobre uma outra questão que também entrou em debate, né, ou pelo menos esteve em alta no debate desde o ano passado, que é sobre a questão do fracionamento de botijões e sobre a utilização de marcas em botijões. Vai-se ainda abrir uma consulta pública sobre a questão, né? Mas o que se trouxe para o debate foi a questão da segurança, da abertura para brechas aí sim de segurança que o fracionamento traria para o mercado. Queria pedir para o senhor explicar um pouco da parte técnica e por que isso traria insegurança, na verdade, ao setor. Perfeito. Deixa eu tentar... É uma longa história, eu vou tentar fazê-la mais curta possível. Na verdade, existem propostas, estudos dentro da Agência Nacional do Petróleo, que é o papel da Agência Nacional do Petróleo, avaliar se as regulações econômicas são adequadas ao bom funcionamento dos mercados que ela regula, né? Então, a agência fez uma análise de impacto regulatório, que foi aprovada pela diretoria da agência. Nós, como setor, discordamos da qualidade dessa análise de impacto regulatório, porque a gente não viu cálculos de trade-off, cálculos de benefício social. A gente viu uma série de propostas, vontades de fazer coisas que poderiam eventualmente trazer mais competidores, mas a gente sempre mostrou que aquilo não estava calculado nem que efetivamente baixaria o preço para o consumidor e menos ainda que poderia trazer precarização, né? Poderia trazer precarização
para os níveis de serviço atual, para a qualidade que a gente tem do produto. Então, assim, as duas propostas principais, né, que foi o que você trouxe, uma delas é a ideia que quando você lança, soa muito boa, é a seguinte, João, você está com o teu botijão, você quer comprar gás, vai lá onde vende gás e você compra a quantidade que cabe no teu bolso. Compra 3 quilos, 10 quilos, 5 quilos, R$30, R$20, né? Você compra a quantidade que você quer. A fase mais... Entra um pouco na questão de segurança e eficiência, né? Pelo ponto de vista de segurança, a fase mais perigosa da comercialização de GLP e utilização do GLP é o envasamento. Então, eu não recomendo de forma nenhuma que você leve o engarrafamento, o envasamento de botijões de gás para próximo das comunidades. Ou seja, nós não estamos nas zonas industriais distantes fazendo envasamento de GLP à toa. Né? Assim, isso aí são critérios duríssimos do Corpo de Bombeiro, duríssimos das agências ambientais, seja estaduais, seja federais, e da própria Agência Nacional do Petróleo, para que a gente esteja em áreas muito distantes. Porque em ocorrendo um acidente, em ocorrendo um vazamento, e ocorrem vazamentos eventuais, ninguém sai ferido, porque você tem toda uma série de procedimentos, tudo ali à prova de explosão, etc, etc, etc. Então, trazer o envasamento fracionado pelo ponto de vista de segurança, para nós é uma precarização injustificável. Do ponto de vista de valor do produto, só tende a encarecer o produto, porque você imaginar... É uma forma artesanal de encher botijão. Então, se você imaginar que esse terno pode ser feito numa indústria ou pode ser feito num artesão, né? Qual é o terno mais caro? É o terno do artesão. Então, quer dizer assim, quando você imagina que uma solução tailor-made, né, feito por um alfaiate, vai trazer um produto mais barato para a sociedade, você encontra o conceito da Revolução Industrial. Então, você imaginar que a pequena escala vai competir com a grande escala. Mas traduzindo para ficar ainda mais fácil ainda, vamos imaginar que o botijão tem 13 quilos. O botijão cabe em 13 quilos. E que as pessoas vão passar a comprar fracionado. Se você imaginar que a cada compra compre metade, só para a gente ter um número mágico aqui, você vai dobrar, minimamente, você vai dobrar o custo logístico. Né? Então, assim, eu morei nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, lá no botijão só é usado lá de fora da casa, não pode usar dentro de casa, é usado só para churrasqueira, para aqueles aquecedores de pátio, coisas desse gênero. É camping, basicamente é um botijão de camping. Lá você não tem entrega porta a porta. Então você tem que ir e encher teu botijão em algum lugar. E eu ia encher meu botijão para fazer meu churrasquinho 3 meses por ano, que é os únicos 3 meses que fazem sol e temperatura para você ficar na varanda. E eu andava 30 quilômetros com um botijão que cabiam 4 quilos. Eu enchia meu botijão, não enchia fracionado, porque eles não enchem fracionado, eu enchia o botijão e eu trazia de volta. Você imagina quanto é que custava 1 quilo de GLP? Uma loucura, né? Uma absoluta loucura. Então, assim, porque você tem que incluir, tem que pegar toda a pegada desse custo, né? Todo esse custo logístico de você ir lá e encher parcialmente. Então, assim, a gente vê assim, que o Congresso Nacional já enfrentou essa questão do fracionamento agora na medida provisória, certo que falta sanção presidencial, mas o Congresso já enfrentou isso e disse, não, fracionado não, no fracionamento nem pensar. E a gente vê também que a agência começa a repensar um pouco a questão do fracionado, nos diálogos que a gente tem, a gente percebe que a agência recua um pouco da questão do fracionado, porque vê que não tem um ganho importante. Nós gostaríamos de ver essa análise não em impressões, a gente gostaria de ver em números, em análise de impacto regulatório, com cálculo do trade-off, bem-estar social, etc. Por outro lado, a outra posição que se tem é a ideia de que você possa ter... Os botijões, eles têm marca estampada em alto relevo, ou seja, quando você fabrica o botijão, você crava, a marca fica gravada no corpo do botijão de uma forma irremovível. Isso não é um comercial. A razão disso é que a responsabilidade pela carga, pela quantidade, pela qualidade e pela integridade do cilindro seja irremovivelmente atrelada a quem tem os direitos daquela marca. Então você compra no João Gás
e a marca do João Gás está estampada em alto relevo no corpo do botijão, e você não pode dizer que esse botijão foi cheio pelo Sérgio Gás. Você não pode fazer isso. Isso obriga que o João seja responsável para sempre e premia o João de que ele seja responsável para sempre, né? Então, assim, de alguma forma, essa marca ela tem a função de premiar o João, a marca João Gás, e dizer assim, João, como você cuida do botijão, como você trata do botijão, como você garante a integridade e como você responde administrativamente, civilmente e criminalmente por tudo que acontecer relacionado a esse botijão e essa carga de gás, só você pode fazer carga nisso. Isso significa que o consumidor, então, não tem direito à concorrência? Não, João. Todo santo mês, 25% a 30% das cargas de gás, os clientes trocam de marca. Tá? Eu entrego e as empresas são obrigadas a receber. Então, chega lá, Sérgio Gás, a pessoa vem com um botijão João Gás, eu sou obrigado a receber o botijão João Gás, entrego um Sérgio Gás, eu posso ficar com esse botijão comigo, eu posso fazer o que eu quiser com esse botijão, menos encher para comercializar de gás. Eu não posso comercializar gás, eu tenho que trocar esse botijão por um Sérgio Gás, tá, com o João Gás. Ponto. Então, está garantido ao consumidor o seu direito, o seu poder, né, a possibilidade de exercer o seu poder de escolha, né, trocando de marca, trocando de revendedor, trocando de distribuidora a cada compra da próxima carga de gás, sem problema nenhum, e recebendo sempre um botijão em perfeito estado de conservação. Países em que esse modelo não existe, tá, em que você opta por um modelo de não respeito de marca, quando você tem logística reversa de botijão, exemplos que eu tenho são basicamente México e Paraguai. Tá? E são mercados de uma situação miserável em termos de qualidade, em termos de integridade, em termos de segurança. O estado das embalagens é absolutamente sofrível. Tá? Você tem vários casos de acidente e você não tem a quem responsabilizar. Então, assim, quando você vai conversar com as autoridades locais, continuamente elas estão buscando uma forma de como elas podem copiar o modelo brasileiro para retomar a sistemática de marca. Né? E, em contrapartida, a gente tende a fazer hoje, aqui no Brasil, um debate ao revés, ou seja, nós estamos vivendo com o sistema de marca, por que a gente não abre mão do sistema de marca para que a gente possa ter mais gente engarrafando? A pergunta que a gente faz qual é o ganho que se vai ter? Né? Então, assim, nos nossos cálculos existe uma enorme perda social. Dada todos esses argumentos que o senhor apresentou aqui, a gente também imagina e espera-se que a ANP tenha todo um corpo técnico que faça análise, né, antes de vir com uma ideia dessas, ou enfim, uma proposta dessas. Porque o senhor, na opinião do senhor, acredita que não tem esse embasamento necessário, como o senhor comentou, tem-se hipóteses, tem-se ideias, só que não tem um impacto efetivo. Por quê? O senhor acredita que veio essa ideia desse jeito, então, me corrija também, falha ou sem embasamento necessário, que abre até, mesmo que fosse uma ideia positiva, quando não tem embasamento, deixa ela frágil, né? Então, por que o senhor acredita que veio dessa forma? Eu acho que existe uma falha de processo realmente de desenvolvimento regulatório. Nós já comentamos isso várias vezes dentro da própria agência com relação a isso, ou seja, na verdade, é muito comum a gente ver as agências fazerem análises, chamarem de análise de impacto regulatório, usando modulagens que não são econômicas, que não tentam calcular custo-benefício, que não tentam calcular impacto social. Então, são análises subjetivas, análises de impressão. Nós consideramos basicamente o seguinte, a nossa recomendação para o Brasil é não deixar haver, e o exemplo até é muito claro, não deixar haver mexicanização do mercado de GLP, né? Você não trazer crime organizado para o mercado de GLP, você não estimular que você fragilize a regulação econômica de forma que free riders, caroneiros, simplesmente entrem nesse mercado, porque
pequena escala, não vai conseguir competir com os grandes, então você tem uma chance muito grande de proliferação de fraude. E para isso a agência tem que fazer uma revalidação do estudo dela e avaliar efetivamente se tem ganho social, se tem ganho de valor para a sociedade de uma forma geral. Tá? Então, assim, a gente considera que os estudos da ANP tiveram falha, né? Mas a ANP está trabalhando ainda com uma convicção de que vai conseguir comprovar isso. Vamos esperar as minutas, eu acho que é importante que a gente espere as minutas, que possa ser que a ANP traga mais luz aos dados e a gente possa fazer críticas mais qualitativas ao material que ela está preparando. A possibilidade, vamos supor, se os estudos, né, vêm com os dados mais embasados, há possibilidades de um cenário mais positivo para que essas propostas avancem ou de forma alguma elas são, do ponto de vista do senhor e do conhecimento do setor, inegociáveis para a qualidade e para a segurança no setor aqui no Brasil? Deixa eu deixar claro, assim, para nós a entrada de mais agentes no setor é boa. Ou seja, na verdade, o que a gente considera que existem regras que são pilares, ou seja, a questão de respeito à marca estampada em alto relevo no corpo do botijão é um ganho muito grande para a sociedade. João, para você ter uma ideia, um botijão de gás, ele tem por norma, a durabilidade dele, ele teria 15 anos e depois disso ele tem que passar por um processo de requalificação. Tá? Então, quando você pega em mercados que não existe responsabilidade sobre a marca, quando ele chega ao fim de 10 ou 15 anos, ele é destruído, o botijão. O botijão aqui no Brasil ele chega a durar 50 anos. Então, assim, enquanto a gente briga contra a você ter uma obsolescência programada de equipamentos eletrônicos como um celular, que a gente percebe que a gente usa 3, 4 anos e já tem que trocar, você fica obsoleto, o botijão de gás a gente consegue, com a regulação econômica que existe no Brasil e na maior parte do mundo, em sistemas de recircularização de embalagem, ou seja, em logística reversa, né, de respeito de marca, quando você introduz um outro modelo, você destrói os botijões em grande velocidade. Então, assim, a gente acredita que sim, é bom ter mais competidores, mas é bom ter mais competidores desde que você não precarize questões que são caras à sociedade, que você tenha ganhos do ponto de vista ambiental, que você tenha ganho do ponto de vista de custo. Então, assim, se vier um modelo melhor, que se comprove que é possível de executar e que a gente não tenha que competir com fraude, problema nenhum. Ou seja, as empresas estão absolutamente... A gente não pretende de forma nenhuma manter uma regulação econômica que impeça a competição. O que a gente tem uma preocupação enorme é que a gente tenha que competir com alguém que basicamente vai entrar no mercado, que todos sabem já que na partida só tem um modelo para existir, fraude. Então seria mais ou menos como se no sistema financeiro eu tivesse que competir com empresas que fazem pirâmide. Se eu tenho que competir com a empresa, se eu digo assim, o modelo que você está apresentando joga inevitavelmente esse entrante no sistema de pirâmide. Eu olho e falo assim, não, eu sou contra. Aí as pessoas falam assim, você tem uma contrariedade radical. Eu falo, eu não posso aceitar com tranquilidade que eu tenha que competir com alguém que só tenha como modelo de negócio sustentável pirâmide. Então, a gente vê hoje que as propostas da forma que estão apresentadas, elas levam à precarização inevitável e a gente vai ter que competir com quem não joga o mesmo jogo. E aí... Não dá para competir. Não existe competição. Tá certo, então agradeço. Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço ao Sérgio por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a vocês. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais!